Graças a Deus por estar aqui com vocês. Eu sei que hoje e amanhã serão dias inesquecíveis por causa do Senhor, amém? Pode se assentar no seu lugar. Antes faça um elogio para a pessoa que está do seu lado. Não minta porque você é crente, em nome de Jesus. Né, pastor? Aleluia. Então é isso, como o pastor falou e introduziu bem aqui a respeito desse texto do apóstolo Paulo. É apenas um dos textos, que tem fundamentado o trabalho que nós temos feito com a Rede Insana. É um trabalho que nós já estamos realizando há alguns anos, e uma forma diferente, como eu pretendo mostrar nessa noite, de atrair essa juventude, os jovens, os adolescentes e uma geração para o Senhor, de uma forma atualizada, de uma forma criativa, de uma forma inovadora, sem perder a essência e a base que é a palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. E hoje eu quero poder compartilhar um pouco com você a respeito disso. Eu sei que todos nós fomos chamados por Deus, e Deus usa os nossos dons, as armas que Ele mesmo nos deu, as ferramentas que Ele mesmo nos deu. E eu sempre fui um cara, desde muito novo, criado e ensinado nos caminhos da publicidade, do marketing, da propaganda. Meu pai sempre foi envolvido com essa área. E eu entendi mais tarde que, na verdade, essa era uma ferramenta que Deus queria usar no meu ministério. E o meu ministério, então, tem usado como uma ferramenta principal, uma das principais ferramentas, na verdade, todas essas ferramentas do marketing, da publicidade, a linguagem, a forma de trabalhar, para alcançar aqueles que Deus quer alcançar através das nossas vidas. Eu tive uma experiência há algum tempo atrás, eu estava na Itália, fui ministrar um congresso de jovens lá, e quando eu estava ali, eu estava conhecendo depois do congresso vários lugares de lá, e eu estava indo a Roma num trem. Quando eu estava indo naquele trem para Roma, dentro daquele vagão, todo mundo ali, um vagão lotado, e eu dentro daquele vagão de boa lá, tranquilo, E daqui a pouco veio a ideia de um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube, alguns canais, na verdade, que nós mantemos vários vídeos, e eu estou sempre colocando vídeos, e tem um canal onde eu coloco vídeos que eu gravo em vários lugares, nos lugares às vezes mais inusitados, surge a ideia de um vídeo, e aí eu gravo uma mensagem rápida ali, usando a ilustração daquele momento, e muita gente tem feito isso também. E eu estava ali naquele trem, e eu tive a ideia de um vídeo, E aí eu chamei uma moça que estava com a gente, uma discípula que viajou conosco, e eu falei: Lívia, pega a câmera aí que eu queria gravar um vídeo aqui. Ela olhou para mim, ela falou: aqui, pastor. Eu falei: é aqui, vamos gravar aqui dentro do trem. Ela olhou, aquele vagão cheio de gente, ela falou: tá bom. Falei: pega aí, vai lá para o final do corredor e você vai gravar. E eu peguei a Bíblia, fiquei de pé, e ela começou a gravar, eu fiquei de pé naquele trem, e eu abri a Bíblia e comecei a falar, dentro daquele trem: boa tarde a todos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer que Deus fez isso por amor a você, e Ele faria o que fosse preciso para ter você com Ele e tal. E fui falando, e ela foi se aproximando. Quando ela chegou perto de mim, eu parei de falar as pessoas que estariam ali naquele trem, que estavam lá, e passei a falar as pessoas que posteriormente estariam assistindo aquele vídeo, E eu falei assim naquela câmera, eu falei: muito lindo isso, Você se colocar de pé dentro do trem, pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Isso seria maravilhoso se eu não estivesse na Itália, porque eu estou aqui falando em português e ninguém está entendendo nada, porque o povo aqui fala italiano. Eu falei: mas eu estou fazendo isso para ilustrar para você que existem muitas pessoas pregando o evangelho assim. Eles estão falando em português para um povo que só entende italiano, ou falando italiano para um povo que só entende português, E aí eu comecei a falar a respeito disso ali, usando aquela ilustração. Eu falei: nós fomos chamados para pregar o evangelho. Existe uma frase que diz: pregue o evangelho, e se for preciso, use palavras. E eu completo dizendo: e se for usar palavras, use as palavras de acordo com quem você quer alcançar. Porque eu fui chamado para pescar almas. Quem foi chamado para pescar almas aí? Se você foi chamado para pescar almas, você sabe algo que nós sabemos sobre pescaria. Eu não sou um bom entendedor a respeito do assunto, mas uma coisa básica de pescaria: você não pesca utilizando o que você gosta, mas o que o peixe gosta, Então, eu mostrei ali que nós precisamos aprender a
alcançar as pessoas que Deus quer alcançar das nossas vidas, através das nossas vidas, usando a linguagem adequada para essas pessoas, né? E se eu fui chamado para alcançar os jovens, eu preciso pensar como jovem, eu preciso ser jovem sempre, né? Estar ali voltado para a juventude. Eu entendi isso, né? A juventude é uma juventude conectada, né? Tweetizada, facebookizada, whatsappizada, que está ligada, é verdade ou não é? Que muda toda hora. O que era massa ontem, hoje já é paia, né? Já passou. Essa é a realidade. E nós precisamos entender a contextualização do Evangelho. Jesus, quando ele pregava o Evangelho, ele utilizava parábolas, porque ele contextualizava o Evangelho, fazendo ilustrações para que as pessoas pudessem conhecer a realidade do que ele queria falar sobre o reino de Deus, usando, né, exemplos do dia a dia, do cotidiano, de acordo com a linguagem das pessoas que ele queria alcançar. Então, nós temos usado essa ferramenta através desse trabalho da Rede Insana. Eu vou ministrar um pouco aqui a respeito disso. É uma palavra que eu tenho um pouco a respeito de chamado. Então eu quero falar um pouco com você a respeito de chamado. Quero trazer essa meditação para essa noite. Mas eu quero também que você possa ser inspirado. O objetivo aqui, né, apresentando o que nós temos feito, o trabalho que nós realizamos através da Rede Insana, é, na verdade, inspirar você para que você possa, né, de alguma forma, que isso venha acrescentar na sua vida, gerar em você um pouco mais, né? Porque eu sei que aqui já tem uma galera doida por Jesus, amém? Já tem um bando de doido por Jesus aqui, eu sei, mas que isso possa gerar mais em você. Então sacode a pessoa que está do seu lado, diga para ela: se você entrou aqui normal, você vai sair pirado. E se você entrou aqui, você já não batia muito bem das ideias, já é meio pirado, você vai sair mais doido ainda. O Paulo diz que nós somos loucos por causa de Cristo. Na verdade, eu entendo que o apóstolo Paulo não está dizendo que nós somos loucos, não é, pastor? Com atestado de loucura, patologicamente clinicados, você é doido, doente mental, tem problema de cabeça, não. Mas o apóstolo Paulo, na verdade, está dizendo que nós somos considerados loucos por causa de Cristo. É esse o contexto. Ele está dizendo que o mundo nos vê como loucos. E é uma realidade. Você está aqui terça-feira à noite, abriu mão de estar diante do império, das trevas, da Rede Globo ou de qualquer outra coisa. Você abriu mão talvez de estar em algum lugar para poder sentar aqui, né, e ouvir um pastor adolescente, né, pregar para você. Entendeu? Então assim, você abre mão de tantas coisas, faz muitas coisas, deixa de fazer muitas coisas, e para o mundo isso tudo parece insanidade. E é disso que o apóstolo Paulo estava falando. Nietzsche, que é conhecido como um dos maiores filósofos da história da humanidade, conhecido também como um dos maiores ateus da história da humanidade, tinha uma frase que eu, né, usei insanamente para ilustrar isso também, que ele disse que os que foram vistos dançando foram considerados insanos pelos que não podiam ouvir a música. Então, se você encontra uma pessoa, você chega num lugar e tem uma pessoa que está ali dançando, né? Aquela pessoa está acabando de dançar, não sou bom nesse negócio de dançar, mas tudo bem. E aí a pessoa está ali dançando, só que não tem música nenhuma. E da época de Nietzsche, então, que não tinha iPod, não tinha iPhone, não tinha MP4, não tinha MP3, não tinha Walkman, Discman, nada disso. E aí a pessoa está dançando e não tem música nenhuma, não tem fone de ouvido, não tem nada. Você olha e você pensa: tá doida, insano, maluco. É verdade ou não é? Então, para o mundo que não pode ver aquele que nós estamos contemplando aqui nessa noite, que é o Senhor, que não pode compreender e andar pela fé, que é justamente andar baseado não no que vejo, não é verdade? Isso, tudo que nós fazemos parece loucura. É como alguém que vê alguém dançando sem música e pensa: tá doido. E assim muita gente pensa que você está doido. Na verdade, eu e você provavelmente, em algum momento da nossa vida, achamos que crente era um bando de doido. É verdade ou não é? Quem achava aí crente um bando de doido? Pode falar a verdade. Aí, ó. Entendeu? Aí você ficou doido também. Diga aleluia. Graças a Deus por isso, né? Então, realmente, para o mundo que não compreende o nosso chamado, que não pode ouvir a música e nem ver para quem nós dançamos, nós somos considerados insanos. Os que foram vistos entregando as suas vidas foram considerados insanos pelos que não conheciam aquele por quem fazem isso e o quanto ele é digno. Então, na verdade, nós somos considerados insanos. Por isso que eu uso a interrogação, porque não é uma afirmação, né? Mas o mundo olha para muita coisa que a gente faz e deixa de fazer e diz assim: que insano, né? Tipo assim, isso é
insano, né? Então, essa é uma realidade. E se tem um cara na Bíblia que eu considero que foi um dos mais loucos, né, por Jesus, um dos mais insanos de todo, foi o apóstolo Paulo. E ele que falou a respeito disso, né? Quando ele disse que a mensagem da cruz é loucura, em 1,18, quando ele diz que somos loucos por causa de Cristo, em 4,10, como eu falei aqui, 1 Coríntios. O apóstolo Paulo foi um cara muito doido. Você olha para a vida dele e você descobre que esse cara, ele era doido por Jesus, pelo chamado. Então, hoje, para ilustrar um pouco a respeito de chamado, eu quero mostrar algumas características da vida do apóstolo Paulo, que você vai entender aqui o motivo pelo qual eu quero falar sobre isso. A primeira coisa que eu costumo mostrar na vida do apóstolo Paulo, que fala a respeito do chamado dele, é que o chamado dele era a sua vida. Diga comigo, o chamado dele era a sua vida. Tem muitas pessoas na igreja que elas estão às vezes ali servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, trabalhando na obra de Deus, envolvidas, pregando, liderando, né? Mas isso é mais uma coisa que ela faz na vida dela, né? Ela faz muitas coisas e além de tudo que ela faz, ela também, né, canta no louvor, ou ela também lidera uma célula, ou ela também faz mais alguma coisa. É como mais uma responsabilidade que ela tem na vida dela. Mas na verdade aqueles que fazem diferença é aqueles que realmente foram dominados pelo seu chamado, de tal forma que eu não consiga mais separar o meu chamado de quem eu sou. É o momento em que a pessoa olha para você e ela vê o seu chamado. Você é lembrado pelo seu chamado. Todos nós seremos lembrados por algumas coisas nas nossas vidas. E normalmente seremos lembrados por aquilo que foi o que mais dominou a nossa vida. É verdade ou não é? Eu conheço um cara no condomínio que meu sogro mora, que ele não tem mais nome, ele perdeu a identidade dele, ninguém sabe o nome dele. Porque o nome dele para todo mundo só conhece ele como Vasco. Porque ele é um vascaíno apaixonado. Doido. E ele é tão apaixonado pelo time dele que ele ficou apelidado como Vasco e agora ele tem mais nem nome, o nome dele é Vasco. Entendeu? Por quê? Porque aquilo dominou a vida dele. E muitas pessoas são dominadas por muitas coisas na vida delas. Você com certeza será lembrado por aquilo que ocupa a maior parte da sua vida. Aquilo pelo qual você tem vestido a sua camisa. Aquilo pelo qual você tem entregado a sua vida. Você tem perdido as suas noites de sono. Você tem se doado. Você tem, se enchido disso de tal forma. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando ele disse isso, ele está falando mais do que simplesmente palavra. Mas Jesus está dizendo que eu vou expressar externamente aquilo que eu estou cheio aqui dentro. Quando eu estou cheio de algo aqui dentro, inevitavelmente aqui fora eu vou expressar isso. Então você, através da camisa que você veste, através da sua maneira de falar, através das suas postagens no Facebook, através do seu tempo que você gasta, através do seu investimento financeiro, você vai demonstrar do que você está cheio. Fala para a pessoa que está do seu lado, do que você está cheio. Pergunta para ela, do que você está cheio. Fala para ela assim, você está cheio do seu chamado? O seu chamado está dominando a sua vida? O apóstolo Paulo, quando ele se apresenta inúmeras vezes nas suas cartas, ele sempre se apresenta pelo seu chamado. E quando o apóstolo Paulo se apresenta, por exemplo, aqui no início da carta aos Romanos, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então o apóstolo Paulo gostava dessas apresentações assim bem, E sempre ele se apresenta assim: Paulo, apóstolo, pregador, prisioneiro de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta em suas cartas, porque isso era a sua vida. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande escritor, e ele pode ser considerado um dos maiores best-sellers da história da humanidade. Porque o apóstolo Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele escreveu aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e a Filemon. São 10 cartas, sendo que algumas são duplas, mais de 10 cartas. E também alguns acreditam que ele escreveu aos Hebreus. Ou seja, o apóstolo Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Amém? O Novo Testamento faz parte da Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo. Logo, o apóstolo Paulo é um best-seller, um grande escritor.
É verdade ou não é? Agora, o apóstolo Paulo em nenhum momento se apresenta como Paulo, grande escritor, best-seller, um dos mais vendidos, não é? Um grande escritor. Ele não se apresenta assim, sabe por quê? Porque a sua vida era o seu chamado, e ele se apresenta pelo seu chamado. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele trabalhou com a fabricação de tendas. Nós também sabemos disso. Mas em nenhum momento você vê o apóstolo Paulo se apresentando Paulo, grande empreendedor do ramo das tendas, né? Empresário bem-sucedido da área, inclusive dou palestras a respeito de como ter uma empresa bem-sucedida. Não. O chamado dele tomou conta de tal forma da vida dele que ele não se apresentava de outra forma, senão pela sua missão, por aquilo que Deus o chamou a fazer. Como apóstolo, como pregador, como alguém que foi chamado por Deus para alcançar vidas para o Senhor. E é assim que ele se apresentava. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: o seu chamado, você será lembrado por ele? Existem muitas pessoas, tirando agora do âmbito cristão, saindo um pouco da realidade crente nossa aqui, né? Para a gente analisar um pouco, secularmente falando, que existem muitas pessoas que são lembradas pelo seu chamado. E essas pessoas podem ser uma referência para nós, apesar de não ser uma referência, né? Insanamente falando aqui, são, mas não são, são, mas não são. Uma referência no sentido de que quando Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz, na verdade ele está expressando que muitas pessoas estão se doando muito mais por aquilo que é passageiro, temporário, secular e que fica nessa terra, do que nós, muitas vezes, estamos nos doando por aquilo que nós entendemos que é eterno. Nós entendemos que as vidas que o Senhor nos chamou a salvar são eternas, amém? Nós entendemos que a pregação do Evangelho é algo que diz respeito à eternidade. A pregação do Evangelho não é uma profissão. A pregação do Evangelho não é simplesmente uma coisa que eu faço. Não é, mas é algo que diz respeito à eternidade. São vidas que são resgatadas por Deus do inferno para o reino da sua luz. Então isso é algo eterno. E muitas vezes nós, cristãos, que entendemos, entre aspas, o nosso chamado, né? Estamos nos doando muito menos do que muitas pessoas que estão se doando por algo que é completamente dessa terra, completamente passageiro. E eu vou mostrar para você aqui alguns exemplos de algumas pessoas que se tornaram referencial para esse tópico dessa pregação, mostrar como que alguém que se entregou tanto por uma coisa, que ele não é lembrado de outra forma senão por aquilo. Por exemplo, esse cara aqui. Quem é esse cara? Hã? Chaves. Que agora todo mundo sabe o nome. Mas até algumas semanas atrás, né? Muita gente. Tem como apagar mais aqui, pastor? Só para melhorar. Porque eu vou passar muitas imagens. Se puder apagar. Melhorou? Acho que pode pagar mais. Mas não precisa me ver não, irmão. Agora já melhorou. Esse cara aí, ele é conhecido, né? Ficou conhecido mundialmente como Chaves. Na verdade, ele perdeu a sua identidade por causa de um personagem. Em qualquer lugar que ele ia até algumas semanas atrás, antes dele morrer, mesmo hoje, né? Ele ainda era lembrado como Chaves. E quando nós olhamos para a vida dele, nós precisamos nos sentir confrontados. Porque foi um cara que ele começou a interpretar o Chaves com 42 anos de idade. Então um cara com 42 anos de idade, ele veste uma fantasia ridícula de um menino pobre de uma vila por causa de um personagem. E ele passa 40 anos sendo conhecido como Chaves. Pelo quê? Por causa de vidas que são eternas? Não. Por causa de uma carreira. Por causa de um contrato com uma televisão. Por causa de um personagem. E então ele é conhecido mundialmente por causa de algo que dominou a vida dele de tal forma que ele será lembrado sempre como Chaves ou Chapolin. Lembrado pelo seu chamado, como eu disse aqui. Outro cara que se tornou conhecido no Brasil é esse aí, ó. Qual é o nome dele? Quem é esse? Tiririca. Qual é o nome dele? Quem sabe o nome dele? Ninguém sabe o nome dele? Florentino. Muito bem, irmão. O nome dele é Francisco alguma coisa.
Entendeu? Mas ele ficou conhecido no Brasil inteiro como Tiririca. Conhecido por causa de um personagem, né? Aqui, apesar de estar filmando, né? Quer dizer, não está filmando, eu posso dizer, mas um personagem idiota, né? Bocó, um negócio velho paia. E aí o cara fica conhecido no Brasil inteiro por causa disso. Inclusive foi eleito deputado por causa, não do Francisco, mas por causa do Tiririca, 2 vezes. Entendeu? Por quê? Porque ele incorporou aquela realidade, porque ele tomou posse daquilo, ele vestiu de tal forma, ele abriu mão dos seus, né, da sua reputação, né, da sua sanidade, em nome de um personagem. Esse cara aqui é um pouquinho mais antigo, acho que os irmãos não devem lembrar, os mais novos, né? Quem era esse aí? O nome dele era Valentino Guzzo. Não ajudou nada, pastor, não sei quem é. Isso aí né, alguns anos atrás, assim, naquela época que micro-ondas dava câncer, era lançamento e o povo ficava preocupado, a pessoa botava o negócio no micro-ondas, saía correndo de perto, com medo de acontecer alguma coisa. Micro-ondas era lançamento, novidade de micro-ondas, né? Então era essa época, naquela época que linha telefônica era um bem, era quase que anunciava no jornal, o cara vendia o carro para comprar linha telefônica. Tem gente que fala, pastor, teve essa época? Teve. Os mais antigos lembram disso, né? Nessa época, né? Essa época um pouquinho mais para trás, né? Na época que curso de datilografia tinha peso no currículo, né? O cara botava lá no currículo assim, depois dos dados dele, curso de datilografia, 100 toques por minuto. Ele se sentia quase uma pós-graduação, né? Então essa época, alguns anos atrás, né? Eu e os mais novos aqui que são jovens como eu, né? Jovem ainda, porque eu sou um pastor adolescente, né? Mas os mais antigos, esse cara aqui ficou conhecido na época, esse senhor, né? Um senhor, gente, que abriu mão da sua reputação para que em nome de um chamado dele, né? Um chamado entre aspas, em nome de um personagem, em nome de uma carreira artística, ele ficou conhecido somente dessa forma, como Vovó Mafalda. Quem lembra da Vovó Mafalda aí? Tem uns que falam, pastor, Vovó Mafalda, né? Pois é, ó, ficou conhecido como Vovó Mafalda, imagina. Cara, né? Enfim, esse aqui é mais atual, esse é de agora, hein? Vou dar um prêmio para quem acertar. Ninguém sabe quem é? Sabe não, né? Então tá bom, vou falar o nome aí, não tá valendo mais prêmio não. Nem mesmo com o nome acho difícil acertar. O nome dele é Tom Veiga. Que é? Acertou ali, ó. Louro José, irmão. Ninguém conhece o Tom Veiga, ele perdeu a identidade dele. Porque todo mundo só conhece o Louro José. Entendeu? Esse daqui ficou conhecido no mundo inteiro como Mr. M. Conhecido no mundo inteiro como Mr. M. E esse aqui? Esse aí, ó, senhor Abelardo Barbosa. Só que ele não foi conhecido assim, né, como Abelardo Barbosa. Ele foi conhecido assim, ó, como Chacrinha. Quando eu preguei a primeira vez essa palavra, ministrei a primeira vez, eu fui pesquisar as fotos, pegar e montar esse material. Eu não consegui encontrar uma foto do Abelardo Barbosa sem a fantasia. Porque tudo que você encontra dele, todo o material dele, depois de um tempo, uma vez eu preguei num lugar, uma pessoa, acho que o menino ficou pesquisando na internet só até achar e conseguiu achar uma foto e me mandou. Mas é muito difícil você conseguir uma foto dele sem essa roupa ridícula que ele usava. Por quê? Porque isso foi algo que ele incorporou. Vestiu a camisa da parada, né? De tal forma que ele ficou conhecido somente assim como Chacrinha. Para você entender que existem muitas pessoas se doando por aquilo que é temporal, por aquilo que é dessa terra, por aquilo que é completamente humano, enquanto nós não temos coragem de fazer ou de deixar algumas coisas por causa de um chamado que é eterno. Qual camisa que você tem vestido?
O que você está disposto a fazer? Como que você tem vivido o seu chamado? Será que tão intensamente, insanamente, como essas pessoas viveram? Olha só, e essa aqui, ó, é a Maria Antonieta de las Nieves, que continua se vestindo de chiquinha com mais de 60 anos de idade, irmão. Hoje essa irmã tem 60 anos, 63 anos. E ela continua vestindo aquele vestidinho, né? Botando as pintinhas no rosto, óculos mentiroso, pintando o dente para fingir que é banguela, e dançando como uma menina de 22 anos. Em nome de quê? Em nome do chamado dela, em nome da Chiquinha. E muitas vezes nós nos achamos velhos demais para fazer aquilo que Deus quer que você faça, para se importar com aqueles que Deus quer que você se importe. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu chamado é a sua vida? O seu chamado e a sua vida são duas coisas distintas e separadas, ou são uma coisa só, de tal forma que seja difícil de se separar? Se o seu chamado não compreende toda a sua vida, então você ainda não se entregou ao seu chamado. Porque quando você se entrega ao seu chamado, inevitavelmente você será conhecido pelo seu chamado. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver em você o seu chamado. A célula não vai ser mais uma coisa que você faz, mas as pessoas vão olhar para você com cara de célula, com cara de ministério, com cara do seu chamado. Por quê? Porque isso tomou conta da sua vida. Você vestiu essa camisa, não só por fora, mas no seu coração também. Dificilmente você me vê usando uma camisa que não seja da Rede Insana. Entendeu? Eu gosto muito de ir para onde eu vou com as camisetas da Rede Insana, sempre com alguma mensagem, como essa tem aqui atrás também uma mensagem. Por quê? Porque eu decidi vestir a camisa do meu sonho, vestir a camisa do meu chamado. Aí eu vou para o shopping, vou para pregar nos lugares, vou passear, vou sair com a família, estou sempre com a camisa da Rede Insana. Tem uma camisa que eu uso da Rede Insana que é: eu não tive como trazer as camisas, viu, pastor? Quero até pedir perdão aos irmãos. A gente tem viajado bastante e acaba que às vezes fica difícil de repor o material. Eu peguei muitas viagens agora no final do ano, e aí vou num lugar, acaba, não dá tempo de fabricante, pessoal que fabrica lá para mim, me entregar. Então eu não consegui trazer camisas DVD, material nenhum dessa vez. Mas muito em breve, se Deus quiser, eu vou voltar aqui em nome de Jesus. Amém? E aí eu vou trazer muito material. Mas eu gosto de usar, e tem uma das camisas que da Rede Insana, né, que tem a mensagem: Jesus é melhor que maconha. Né? E é muito legal, você está andando no shopping, a pessoa olha, né? O cara fica pensando e tal, né? Jesus é melhor que maconha. Aí quando ele vai fumar maconha, o Espírito Santo lembra ele: Jesus é melhor que maconha. Entendeu? Então você tem a oportunidade de viver a parada, né? Eu não tenho nada contra, né, a camisa da Tommy, da Aeropostale, né? Mas é porque eu acho que eu posso passar uma mensagem melhor para as pessoas do que 1972. O cara veste a camisa no peito, a mensagem: 1972. Tipo assim, para você refletir, né? Entendeu? Então eu sei que eu posso passar uma mensagem maior. E isso é você vestir a camisa do seu chamado. É você se apaixonar de tal forma. Não que quem use não é apaixonado, não é isso. Mas eu estou falando de você se entregar de tal forma que você não consegue mais separar. Diga amém. Isso é uma realidade tão grande na minha vida. Eu tenho 2 crianças, né? 2 filhos que Deus me deu. Uma filha de 4 anos, a Radassa, e o João Antônio, que completou 2 anos de idade. E isso aconteceu com os dois. A Radassa quando era menor, e agora com o João com 2 anos também tem acontecido. Se você chega no João, meu filho de 2 anos de idade, que começou a falar agora, mas você chega e você desenha uma interrogação, e você mostra a interrogação para ele, ele diz na hora: papai. Por quê? Porque isso é algo tão forte na minha vida, a respeito do meu chamado, o trabalho que eu faço com a Rede Insana, né? Não é mais uma coisa que eu faço. Isso tomou conta tanto da minha vida, que o meu filho de 2 anos sabe pelo que o pai dele é apaixonado. Está entendendo? Isso é uma realidade. Se ele vê você usando uma camisa da Rede Insana, ele fala que a camisa é minha, é do papai. Já teve lugar que a gente foi pregar e teve problema. Minha filha, quando era pequenininha, ela brigando porque a pessoa estava usando a camisa que era do papai na cabeça dela, né? Entendeu? Então isso é uma demonstração de como o nosso chamado precisa compreender a nossa vida.
A segunda coisa que nós vemos na vida do apóstolo Paulo, que é uma característica desse chamado, é que ele se dispôs a perder todas as coisas. Diga comigo, perder. Fala mais forte, perder. Essa não é uma palavra que a gente normalmente gosta, né? Principalmente os crentes de hoje em dia, aí que não gosta mesmo, só quer ganhar, prosperar, conquistar, crescer, avançar. Não tem problema em nada disso, Deus tem todas essas coisas para nós. Mas nós precisamos entender que na dinâmica do reino de Deus, nós só ganhamos perdendo. E o apóstolo Paulo, ele entendeu a respeito da disposição de perder o que fosse preciso. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, dizendo: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele entendeu tanto o maravilhoso presente que ele recebeu em Cristo Jesus, que ele se dispôs a perder. As outras coisas se tornaram insignificantes. E o chamado na nossa vida precisa trazer em nós uma disposição a perder o que for preciso. Perder tempo, perder a paciência muitas vezes, né? Perder dinheiro no sentido de investir no nosso chamado, perder noites de sono, perder a reputação, né? Perder o que for preciso em nome de um chamado. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está disposto a perder o quê? Por causa do seu chamado. A outra característica, o apóstolo Paulo decidiu amar incondicionalmente. Isso é uma realidade na vida desse cara que me deixa em crise. Porque o apóstolo Paulo, ele era tão apaixonado pelas vidas, pelo seu chamado, ele compreendia tanto isso, que ele se dispôs a amar incondicionalmente. E um dos textos que mais me confronta em relação a isso, que mais me desafia e que mais me marcou na minha caminhada, né? Cuidando de vidas, liderando célula, depois liderando rede, trabalhando com juventude, com os adolescentes, com tudo isso. Foi um texto onde o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Na segunda carta ele está escrevendo 12, 14 e 15. E aqui, para você entender, antes de eu ler esse texto, o contexto da parada que estava rolando, é porque o apóstolo Paulo, ele era o cara que estava cuidando, estava consolidando, viajando, consolidando as igrejas, visitando, apacentando. E essa galera de Coríntios, se você for ver, né, você vai ver que a galera mais complicada era essa turma aqui de Coríntios. E aqui, especificamente nesse episódio, o que estava rolando é que estava rolando fofoca a respeito do apóstolo Paulo. Eu costumo dizer que fofoca não é uma novidade, lançamento dos dias de hoje, não. Sempre rolou essa parada. E no tempo de Paulo, estava rolando uma fofoca. Qual era a fofoca? A galera estava falando que Paulo estava se aproveitando, né? Para poder ficar às custas dele, comer às custas deles, né? Ser pesado para eles e tal. E o apóstolo Paulo, com aquele coração de apacentar, de cuidar daquelas pessoas, enquanto isso elas estavam desconfiando das motivações do apóstolo Paulo. Aí, talvez se fossem muitos líderes, né, dos nossos dias, mandariam um e-mail, ou um WhatsApp, ou uma postagem esculhambadora no Facebook, né? Dizendo para essas pessoas: vocês querem saber, vocês vão tudo, né? Entendeu? Vai cagar vocês, entendeu? Eu estou dando aqui minha vida por vocês, me preocupando, entendeu? Eu também não tenho mais responsabilidade, eu sacudo a poeira dos meus pés, vocês vão se ver com Deus, vão tudo para o inferno. Ele esculhambava. Aí o apóstolo Paulo, sabendo do que a galera estava falando a respeito dele, escreve para essa turma, dizendo assim, ó: eis aqui estou pronto para pela terceira vez e ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vós, mas sim a vós. Olha só, ele está dizendo: eu não estou preocupado com o que você tem, mas com você. É você que eu quero. É com você que eu estou preocupado. E ele diz assim: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos? E ele completa dizendo insanamente: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais eu seja menos amado. Não tem problema, eu vou te amar, entendeu? Você vai ser ingrato, vai falar de mim, não tem problema. Ainda que amando você cada vez mais eu seja menos amado, ainda assim eu gastarei e me deixarei gastar por amor a você. Porque eu não faço isso por tua causa, eu faço isso por causa daquele que me chamou.
Entendeu? Acima de tudo é por causa do Senhor que eu estou aqui. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós precisamos ter uma disposição para pregar o Evangelho. A nossa disposição precisa ser o nosso chamado. Precisa ser aquele que nos chamou. Existem muitas pessoas pregando o Evangelho por muitos motivos. Ou pregando o Evangelho por causa de dinheiro. Ou pregando o Evangelho por causa de status. Ou pregando o Evangelho, por causa de medo. Eu quero pregar o Evangelho porque eu tenho medo de não pregar e ir para o inferno. Existem muitas motivações, mas a verdadeira motivação deve ser por causa do amor. Amor ao Senhor e, consequentemente, amor às vidas. Independente do que elas podem nos dar em troca. Eu já vi muito pastor em muitos lugares. Eu tenho viajado em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil. E eu já vi muitos lugares onde eu já ouvi pessoas dizerem a respeito de não investir em jovens, adolescentes, porque isso dá trabalho demais e não dá retorno financeiro para a igreja. Eu já ouvi isso. Mas sabe de uma realidade? Nós precisamos fazer o nosso chamado e cumprir o nosso chamado. Sabe por quê? Por causa do Senhor. Deus me chamou para me importar com adolescentes e com jovens. E eu quero dizer para você que muitas vezes você olha para as pessoas que parece que não vai dar nada, não vai dar em nada, nunca vai rolar. E é essas pessoas que Deus levanta para nos surpreender. Como um dia Ele me levantou. Hoje eu estou aqui pregando a tantos quilômetros da minha casa. Hoje eu sou um homem casado, hoje eu sou um pai de família. Mas quando eu voltei do meu encontro, alguém disse para o meu discipulador na época: pode largar esse menino de mão, que isso aí é problemão. Bola de fé, pode largar que isso aí só vai te dar trabalho. E graças a Deus que o meu líder não desistiu de mim. Ele decidiu acreditar que Deus poderia fazer daquele problemático que era eu um pastor que hoje estaria pregando para você aqui em Belém. Então vale a pena acreditar, vale a pena investir nas pessoas. Por causa do Senhor, acima de tudo. Porque é Deus que faz. E hoje isso é um desafio para mim e para você, para nós aprendermos a valorizar e amar incondicionalmente. Que nós possamos pedir que o Espírito Santo possa derramar desse amor no nosso coração. Para que nós possamos entender que de onde a gente menos imagina pode sair a grande resposta de Deus para uma geração. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Por isso ele falou isso para aquelas pessoas. A quarta coisa que nós vemos na vida do apóstolo Paulo é que ele se dispôs a fazer do que fosse preciso para realizar o seu chamado. E aqui eu entro naquele exemplo que eu dei a respeito do trem, aquele vídeo que eu gravei a respeito de você usar a linguagem certa para alcançar aqueles que você quer alcançar. O apóstolo Paulo, sendo livre, ele se fez do que fosse preciso para alcançar. Ele era um cara tão, desesperado por vidas, tão desesperado por pregar o Evangelho, por ver pessoas salvas. Ele amava tanto isso que ele estava disposto a se fazer do que fosse preciso para alcançar essas pessoas. E ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, ali está cortando um pouco o texto, mas eu vou ler para você. Ele disse assim: porque sendo livre para com todos, olha só, eu livre, fiz-me servo para com todos, para ganhar ainda mais. E ganhar ainda mais, ele está falando de vidas. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para os ganhar os que estão debaixo da lei. Olha só, ele não estava mais debaixo da lei, a lei de Moisés, a lei mosaica, mas ele foi, se converteu, conheceu a Jesus, entrou na graça, a lei de Cristo, como ele chama depois. E dentro dessa realidade ele diz assim: mas para alcançar os judeus, eu me fiz de judeu. Tanto que em um determinado momento o apóstolo Paulo chega para Timóteo, seu discípulo, e diz assim: cara, é o seguinte, nós não precisamos mais nos circuncidar, isso aí já passou e tal, mas eu vou precisar circuncidar você para poder pregar aqui para essa galera. E Timóteo, o discípulo, fala: pode ficar à vontade, Paulo, eu vou fazer aqui, entendeu? A disposição.
Então ele se dispôs a fazer o que fosse preciso. Para os que estão sem lei, ele continua dizendo, como se eu estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, ele deixa claro, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Diga amém. Aqui eu aprendo com o apóstolo Paulo que eu preciso estar disposto para pescar. Como eu falei aqui, pouco entendo de pescaria, mas sei que eu preciso usar a isca que o peixe gosta, que não a que eu gosto. Então, tudo que eu faço tem um propósito. Qual é o propósito? De alcançar pessoas que serão alcançadas dessa forma. E hoje, na geração da informação que nós vivemos, como eu falei, para alcançar uma geração de jovens e adolescentes para o Senhor, inevitavelmente, nós vamos precisar usar as armas que estão alcançando essa geração. Como disse o apóstolo Paulo, se fazendo como eles para alcançá-los. Não é se fazer porque... Não, mas é tudo com um propósito. Para que assim como disse o apóstolo Paulo, eu possa alcançar alguns. Ele ainda diz assim, para que eu possa salvar alguns. Ele nem disse aqui para salvar uma multidão, não. Ele ainda disse assim, para salvar alguns. Quer dizer, ele estava preocupado até com os alguns. E essa, como eu falei aqui, é a ferramenta que eu tenho entendido no meu ministério. Eu tenho entendido que para alcançar essa geração pensante, nós precisamos trabalhar com temas, com coisas inovadoras, com coisas criativas, usando os recursos à nossa disposição, ilustrando por meio de parábolas. E por isso, eu tenho lançado mão dessas ferramentas para alcançar essa geração. E aí eu já tive a oportunidade de me fazer de algumas coisas para poder pregar e alcançar pessoas dessa forma, Por exemplo, eu já tive a oportunidade de pregar banguelo. Esse sou eu, irmão. Por mais ridículo que pareça, sou eu. Com os dentes quebrados, escorreguei no banheiro, bati a cara no chão, quebrei os 2 dentes da frente, pensei, vou fazer o quê? Vou fazer um vídeo e pregar, irmãos. E aí eu gravei um vídeo, está lá no YouTube, Pastor Banguelo, onde eu faço uma mensagem sobre você dar graças em todas as situações, mesmo quando elas fogem do seu controle. Deus está no controle. Tem um propósito. E essa não é hora de murmurar, mas é hora de agradecer a Deus, Já tive a oportunidade de ficar loiro, só por amor a Jesus, numa festa que nós fizemos do cabelo doido, e aí eu fiz essa insanidade na minha cabeça. Entendeu? Só por Jesus essas doideiras. Também já tive a oportunidade de raspar a cabeça com toda a minha equipe, numa rede que nós fizemos do Exército Insano. O que é muita renúncia também, porque o meu cabelo é massa, E aí... é muita renúncia. Já tive a oportunidade de pregar do lado de um cadáver. No laboratório de anatomia, eu pude fazer uma pregação ali com esse cadáver, falando sobre o controle de Deus, sobre a vida e a morte. Já preguei e está alguma regulagem não está mostrando. É porque é muito vermelha essa foto. Acho que ele está com problema no vermelho ali. E ali tem uma foto de eu pregando na cadeia, irmãos. Nós montamos uma cadeia no púlpito, eu fiquei o tempo inteiro lá dentro, desde o começo do culto, da rede. E na hora de pregar, eu preguei dentro da cadeia, falando sobre a carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu na cadeia, falando sobre o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Já preguei como médico legista, numa rede que nós transformamos a igreja num IML. E aí nesse dia eu preguei assim, vestido de médico legista, e eu vou depois explicar qual foi o propósito. Já preguei de Papai Noel, irmãos. Uma mensagem que eu preguei: desnatalize a sua vida. Entendeu? E aí eu falei sobre a farsa do Papai Noel que tenta roubar a glória que é de Deus, Já preguei de Batman. Entendeu? Isso aí foi Essa rede aí, quando nós fizemos, aí tinha todo o cenário, Eu ficava escondido e tal. Aí teve louvor e tal, momento. Aí na hora que entrou aquela música, o som, e agora e tal, Batman. Aí acendeu aquela luz atrás e eu de pé. Aí eu peguei o microfone, a galera vibrou, foi a loucura e tal. Falei assim: talvez você entrou aqui hoje, está pensando, esse pastor, sempre quis vestir de Batman e agora fica usando a desculpa que está pregando para poder vestir de Batman. Falei: se você está pensando isso ao meu respeito, eu quero dizer que tu está certo, é isso mesmo.
É verdade. Sempre quis, sempre gostei do Batman. E o exemplo do Batman, né? Isso aqui foi em São Luís. Eu preguei de Batman lá também, já preguei em Teresópolis, na igreja do Robinho, de Batman, já preguei em São Luís, já preguei em Crateús, no Ceará, já preguei em alguns lugares de Batman. E nessa vez aqui foi em São Luís, lá no Maranhão, antes de pregar, eu estava na sala que tinha atrás do púlpito, e aí o rapaz tirou a foto, antes de eu entrar. O Batman é crente, irmão, tá vendo? Ele está orando. E o exemplo do Batman é muito bom para ilustrar o chamado, porque o Bruce Wayne, que é o cara por trás do Batman, era um cara, né, traumatizado, que foi marcado, tinha uma fobia, um medo de morcegos, e foi traumatizado pela perda dos pais, e ele tinha tudo para ser um fracasso, tinha tudo para ser um vilão, tinha tudo para ser alguém, né, que se tornaria um revoltado na vida, mas ele decidiu, apesar das suas marcas, apesar do seu passado, apesar dos seus traumas, ele decidiu usar isso como uma ferramenta para salvar vidas, e ele passou a ser um herói então. E eu falei a respeito do meu chamado, porque apesar de todas as minhas marcas, de todas as coisas que aconteceram na minha vida, sofri bullying na escola, fui perseguido, fui abusado, tantas coisas que aconteceram comigo, e eu decidi usar isso como uma ferramenta para salvar vidas, ao invés de tirar vidas. Eu decidi me tornar um salva-vidas, apesar do meu passado. E eu falei isso a respeito do Batman, usando a ilustração do Batman. Eu fiz uma ministração onde eu gravei uma rede insana contra o bullying, na época que estourou muito. Não sei se vocês ficaram por dentro aqui, mas no Rio de Janeiro, um jovem de 23 anos, o Elton Menezes de Oliveira, ele entrou numa escola em Realengo atirando contra meninos lá e matou um monte de menino. Porque naquela escola ele tinha sofrido bullying, ele tinha sido perseguido, ele tinha sido abusado emocionalmente naquele lugar e passado por tantas coisas. E ele voltou para se vingar e atirou naquela escola e matou várias pessoas. E quando isso aconteceu, eu voltei à escola onde eu estudei e gravei uma ministração, uma mensagem dentro da escola onde eu estudei, onde eu também sofri bullying, onde eu também passei por abusos físicos, emocionais, tantas coisas. E eu voltei àquela escola para dizer que, apesar de ter um passado exatamente como o do Elton, eu decidi me vingar de forma diferente. Enquanto ele se vingou tirando vidas, eu decidi me vingar salvando vidas. E hoje eu me tornei um salva-vidas, apesar do passado que eu tenho. E eu fiz aquela mensagem mostrando que, apesar do seu passado, você pode decidir que você vai ser uma resposta para essa geração. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. E eu decidi fazer o que fizeram comigo, um testemunho e uma oportunidade para salvar pessoas e para ser uma bênção na vida de outras pessoas. E através do Batman eu tenho ilustrado isso. Também preguei de Chaves, né? Quando eu preguei essa mensagem pela primeira vez, eu preguei vestindo Chaves. Isso tem uns 4 anos, 3, 4 anos, né? Porque eu usei o exemplo do Roberto Bolanos, que estava sendo conhecido mundialmente por conta de um personagem que ele vestiu a camisa, incorporou e viveu com muita força. E eu usei isso para exemplificar como nós devemos ser assim pelo nosso chamado. Já preguei de zumbi, porque eu descobri que dentre muitas coisas que nós somos The Walking Dead, pastor. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim, porque nós somos mortos para o pecado, mortos para o mundo, mortos para... e vivos no Espírito para Deus, amém? Quem é morto aí e vivo ao mesmo tempo? Então fala para a pessoa que está do seu lado, então você é um zumbi. The Walking Dead. Walking the Spirit, dead to the world, né? Andando no Espírito e morto para o mundo. E aí nós fizemos essa rede algumas vezes, The Walking Dead, onde todo mundo foi caracterizado. Também já virei Lanterna Verde. Essa pregação tem no YouTube, tá ali o link, mas está cortando ali. Mas tem youtube.com/pastor insano, tem várias pregações, vários vídeos, várias mensagens. E essa pregação completa tem no YouTube, a pregação do Lanterna Verde, que eu preguei para falar um pouco a respeito do chamado, também usando o exemplo do Lanterna Verde. Já preguei de fora da lei, né? Porque nós somos fora da lei. Amém? Amém. Se você não está mais na lei, você está na graça, então você logo é um fora da lei. Amém? Então nós somos fora da lei. Estamos na lei de Cristo, mas não na lei mais, né, de Moisés ali, a lei da antiga aliança. Então somos fora da lei. E aí eu fiz esse tema aí, nós personalizamos, transformamos o púlpito ali num cenário de faroeste. E eu preguei como um western, né, um cowboy aí, um fora da lei. Minha esposa também já entrou na onda, né, nesse dia aí ela pregou de Chiquinha. Então, aí essa é minha filha, gente, minha princesa, olha, Radassa, 4 aninhos. E aí ela
Eu fico um pouco derretido, é porque tem uma ligação muito forte, sabe, pastor? Ontem à noite, antes dela dormir, porque eu viajei esse final de semana, eu estava no Maranhão, no interior do Maranhão, pregando. E eu cheguei ontem de manhã e viajei hoje de manhã de novo. E a minha filha fica muito mal quando eu estou viajando, porque ela é muito apegada a mim. E ontem minha esposa estava falando: amor, Radassa é outra menina quando você não está aqui. É impressionante como ela se transforma. E aí ontem à noite eu estava conversando com minha esposa e a minha filha estava deitada próximo nosso, no mesmo quarto. E ela, antes de dormir, ela estava ouvindo a gente conversar e ela falou assim: mamãe, o papai vai viajar amanhã? E aí a minha esposa: vai, minha filha. Ah, tá bom. Aí dormiu. E a minha filha já entrou na onda da insanidade também, né? E nesse dia minha esposa pregou a respeito justamente do que eu falei aqui, da Maria Antonieta de las Neves, né? Ela usou esse exemplo, vestido de chiquinha, falando sobre a disposição de você, né, fazer o que for preciso pelo Senhor, independente da sua idade, independente de todas as coisas, né, para poder pregar o Evangelho. E lá na rede nós trabalhamos com muitos temas, né? A Rede Insana, ao longo dos anos que nós viemos trabalhando com esses, nós vamos fazendo vários temas. Eu estava falando para os irmãos que estavam comigo hoje, que a cada semana, esse ano agora nós estamos passando por algumas mudanças, tivemos um período agora que não está sendo mais dessa forma por causa de alguns reajustes, mas nós fazemos a cada semana um tema. E nesse tema a gente faz divulgação e transforma, faz decoração, né? E vários temas que nós já fizemos com esse entendimento de se fazer do que for preciso para alcançar as pessoas através da curiosidade. Tem alguns temas, né? Por exemplo, esse aqui que nós fizemos foi o striptease insano. Esse foi o tema, irmãos. E aí o pessoal foi para a rua para divulgar: venha ver mais no striptease insano. Pensa, na rua divulgando, olha lá, ó, a menina em cima do tambor divulgando: venha ver mais o striptease, e convidando a galera. E aí no dia da rede do striptease insano, né, minha esposa que pregou, ela que prega essa mensagem, tinha uma passarela no meio da igreja, galera tudo lá, um monte de gente curiosa, foi lá para saber o que era esse negócio de striptease insano, né? E foi a galera, aí chegou lá, nós fizemos uma passarela e tal, as luzes apagadas, jogo de luz, e aí teve um desfile, né? Entrou um carro assim, tinha umas portas grandes atrás, entrava o carro, e o modelo desceu do carro, abria a porta, descia, os modelos desfilando, né? Foram lá desfilar na passarela, ficaram todos em pé lá atrás, era música eletrônica, eles começaram a tirar a roupa, né? E fazer striptease. E aí quando eles tiraram a roupa, eles estavam na verdade com aquelas roupas de teatro, né? Tipo um colã por baixo, escrito o nome de um pecado. E cada um deles ali parou. E aí minha esposa entrou ministrando a respeito de como muitas vezes nós estamos assim, mostrando uma aparência tão bonita, cheia de glamour, mas estamos escondendo na verdade algo tão podre por dentro. E ela começou a desafiar aquelas pessoas a rasgarem as suas vestes diante do Senhor, o seu coração, e mostrar quem você é de verdade. E foi uma noite tremenda de quebrantamento, de arrependimento, de salvação. E o propósito foi alcançado através dessa parábola, porque era uma parábola, né? Então aqui para você ver, essa aqui é uma peça Noiva Cadáver, né? Então a gente fez a divulgação, a menina foi para a rua. Essa irmã foi para a rua fantasiada assim de noiva cadáver para divulgar e convidar as pessoas para assistirem a peça da Noiva Cadáver. Aí você pensa, né? Foi o que deu o que falar na cidade. E ela foi para vários lugares, né? Frente do supermercado ali, ela divulgando, né? Aqui ela no semáforo, né? Imagina, o carro para, aparece a noiva cadáver do lado do cara, né? Então, aí nós fizemos uma divulgação muito top e convidamos, e nesse dia lotou, tinha gente em pé, né? Foi um teatro que chamou muita atenção e foi muito difundido na cidade. Apresentamos já 2 vezes, e nas 2 vezes tivemos muitas pessoas que foram alcançadas. E a Noiva Cadáver ali, tá, a luz vermelha não está aparecendo, mas aqui, você foi na igreja, lá o púlpito no fundo, um cemitério que a gente montou no meio, né? E as pessoas ficavam dos 2 lados, e ali no meio tinha um tapete vermelho escondido embaixo das folhas secas, que ali tem muitas folhas secas, e embaixo tinha escondido um tapete vermelho. E a peça era uma peça de humor, onde os investigadores estavam investigando quem matou a noiva. A noiva foi encontrada morta nas vésperas do seu casamento. Qual é o nome da noiva? Igreja. Alguém matou a igreja. Quem matou a igreja? Eles estão investigando. Quem matou? O pecado. E aí no final aparece o noivo, que é aquele que decidiu dar a vida para resgatar a sua noiva. E ele desce ali no meio do cemitério, e aí ele volta. Quando ele volta, ele diz assim: talvez você está perguntando, cadê a noiva? E a noiva, né?
O que aconteceu então com a noiva? Ela morreu, ficou morta? Qual é o final dessa história? Depois de muito humor, depois de muita comédia, todo mundo riu muito. Aí ele faz isso e ele diz assim: a noiva está aqui hoje, ressuscitada, adornada, transformada. E aí vem os anjos, tiram meio um tapete vermelho, embaixo das folhas secas, e ao som daquela canção: vem minha noiva, entra a noiva, que passou o dia no salão, né, tendo um dia de noiva, toda maquiada, toda adornada, ela entra. E aí eu vim fazendo um apelo, dizendo para as pessoas: essa é noiva, é você. Você é essa igreja que talvez está morta pelo pecado, mas hoje Deus trouxe aqui porque Ele quer ressuscitar você. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E foi uma noite tremenda o que Deus fez aí nesse dia. A vingança dos mortos-vivos, né? Aí nós fizemos a divulgação: se os vivos não pregarem, os mortos pregarão. Hoje à noite na Rede Insana. E aí transformamos a igreja no IML. Ali onde está escrito IML era a placa da igreja. Cobrimos e escrevemos IML. Entendeu? E aí convidamos as pessoas para entrarem no IML. Esse era o corredor da entrada, né? E aí a equipe foi toda fantasiada, né? E aí eu falei para aquelas pessoas que eu estava convidando elas a entrarem no IML, para que eles não acabassem no IML. Hoje eu trago você para dentro do IML, né, de uma forma ilustrativa, para que você não acabe no IML. Porque talvez o caminho que você está andando é um caminho de morte. Porque o salário do pecado é a morte. E para você não acabar na gaveta do IML, Deus trouxe aqui hoje para alertar você, para que você saia desse caminho de morte. Então foi uma noite tremenda também de salvação. Aqui foi no The Walking Dead, quando a galera foi para a rua fantasiada. Olha lá, ó, a turma lá com os cartazes, né? Mortos para o pecado, mortos para o egoísmo, e aí vários cartazes. Foi essa rede aí, The Walking Dead. E quando eu preguei, depois a gente fazia a divulgação durante o dia, e à noite teve a rede, né? Aí eu tive a oportunidade de sair de dentro do túmulo, que a gente montou lá na frente, para falar sobre você ser um morto-vivo, morto para o pecado, morto para o mundo e vivo para Deus, né? E foi mais uma ilustração que nós fizemos. Cemitério Feliz, foi essa rede bem cemitério feliz, bem alegre, né? E onde eu fiz uma festa de funeral com um caixão rodeado por balões coloridos, né? E as pessoas sentadas nas mesas e recebendo garçons com gravata colorida, servindo salgadinho, uma festa de funeral, balões coloridos e uma mensagem no mural, né? Parabéns, você morreu, né? E aí eu fiz isso para ilustrar como deveria ser o funeral do crente. Se eu sei para onde eu vou e que Deus tem algo reservado para mim, então meu funeral deveria ser um momento de festa. É verdade ou não é? E eu falo sobre isso, porque eu sempre digo que eu quero que o meu funeral seja um momento de alegria. Eu amo estar nesse corpo, como disse o apóstolo Paulo, apesar dele estar um pouquinho acima do peso. Mas eu quero muito mais partir e estar com o meu Senhor na glória. É verdade ou não é? Sei que eu tenho uma missão para cumprir um tempo aqui, mas eu sei que Deus tem algo muito maior para mim. E quando Ele finalmente disser: vem agora, esse é um momento de alegria. E eu falei sobre isso e desafiei as pessoas também a respeito da sua certeza da sua salvação. Será que hoje você tem medo da morte é porque você não tem certeza para onde você vai? E eu falei um pouco sobre isso nessa noite na rede Cemitério Feliz. Degolados foi a rede que minha esposa pregou a respeito de pensamentos que precisamos arrancar das nossas vidas. Aí tinha aqueles bonecos ali atrás, e à medida que ela ia pregando, cada boneco era um tópico da pregação, um tipo de pensamento que nós temos que tirar da nossa vida, né? Pensamentos imorais, pensamento apolítico, né? Aquele pensamento de achar que você não pode fazer nada para mudar a situação política e tal. Então ela foi falando sobre pensamentos que às vezes nós precisamos arrancar das nossas vidas, que nos impede de alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. E cada pensamento que você precisava arrancar era feito um ato profético, né, onde a gente destruía a cabeça do boneco de alguma forma insana, para ilustrar a respeito disso. Então alguns explodiam, outros foram triturados, né? A respeito dos pensamentos que você tinha que aniquilar da sua vida. A ratoeira foi uma mensagem que nós fizemos, onde construímos uma ratoeira gigante. Não dá para ver ali também, está escuro, mas tem uma ratoeira gigante que nós construímos para falar sobre a armadilha do diabo, né? Porque eu costumo dizer que o diabo ele age como alguém que faz uma ratoeira. Qual é o objetivo da ratoeira? Qual é? Matar o rato. Mas o rato sabe disso? Por que o rato entra na ratoeira? Por causa do queijo. E é exatamente assim que o diabo faz. Ele atrai a pessoa pelo queijo, né? Pelo pecado, que ele mostra como algo gostoso, algo muito bom, mas é um caminho que na verdade o fim é a morte.
E muitas pessoas entram numa armadilha do diabo onde está vendo só o queijo, né? Só o pecado, só o relacionamento lá, o namoro, a pegação, só a curtição, a balada, o mundo que parece muito lindo. E ele está vendo e ele está como um rato dentro de uma ratoeira, não sabe que é uma armadilha para matá-lo. E ele vai ali passo após passo em direção àquele queijo, que ele está com fome, o queijo é gostoso, é suculento, está cheiroso, ele vai um passo após o outro, até que ele morde aquele queijo e pá! Ratoeira. Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas o fim deles é a morte. E foi esse o alerta dessa mensagem da ratoeira. Maçã ou cocô? Essa é uma das pregações mais conhecidas. Inclusive tem um resumo dela no YouTube. Agora você imagina a gente distribuindo 5.000 panfletos pela cidade com essa linda foto desse cocôzão. Foi insano. E as pessoas muito curiosas foram querer saber do que se tratava. E nesse dia eu mostrei que o problema talvez é porque nós aprendemos com o passar do tempo a olhar para o pecado como uma maçã. A maçã se tornou o símbolo do pecado. É verdade ou não é? E o que é a maçã? A maçã é algo gostoso, é algo bonito, é algo suculento, é algo atrativo, é algo que faz bem para a saúde. Maçã é recomendado que você coma pelo menos uma por dia, porque é algo que faz bem. E esse não deveria ser o símbolo do pecado, porque o pecado não é assim. Mas esse é o engano do diabo, ele apresenta o pecado como algo gostoso. O pecado é mostrado para essa geração como algo suculento, como algo legal, como algo gostoso. É verdade ou não é? A bruxaria não é algo do mal, não. O herói é o Harry Potter, é um bruxo, feiticeiro, satanista, mas é o herói. Entendeu? O vampiro não é do mal, o vampiro é do bem, é o Edward. E as meninas querem ser mordidas pelo Edward. Então o vampirismo, o demonismo é mostrado como algo bom. O pecado é apresentado como algo bom. É assim que é. E nessa rede eu desafiei as pessoas a verem o pecado como ele realmente é, como Deus o vê. Como algo nojento, asqueroso, que faz mal, que destrói, que mata. Então o pecado não deveria ser uma maçã, deveria ser um cocô. Entendeu? Fala para a pessoa que está do seu lado, não deixa o diabo te enganar. Essa maçã é cocô. Entendeu? Aí na entrada a gente colocou umas meninas vestidas de vermelho, né? Com as maçãs, representando a maçã. E do lado de cá, colocamos como deveria ser o pecado. Entendeu? Vários vasos lindos, porque assim deveria ser o pecado, né? Buraco na cabeça foi uma mensagem onde eu falei sobre um problema que muitos jovens têm hoje. Qual é o buraco na cabeça? Qual é o buraco na cabeça? A mensagem entra no ouvido e sai no outro. Eu falei, eu estou aqui pregando, mas parece que tem jovem que parece que entra num ouvido e sai no outro. E hoje a gente vai orar para Deus curar você e tampar esse buraco da tua cabeça. Eu falei nesse dia. Amém? Se você tem buraco na tua cabeça, que Deus te cure hoje em nome de Jesus. Para que a mensagem entre e faça efeito na tua vida. Amém? Não sei se o pastor já se sentiu assim, mas a gente se sente assim, a gente prega, daqui a pouco vê o infeliz lá fazendo o que a gente falou para ele não fazer. Fala, meu Deus, essa pessoa está visitando qual rede que ela está participando? Pelo amor de Deus, né? E nesse dia foi uma revolta santa que eu tive. E aí eu fiz essa mensagem. A igreja vagabunda. Acredite, nós fizemos esse tema também, né? E a palavra vagabundo significa aquele que vaga muito, que perambula por muitos caminhos e não se firma em nenhum deles. E nesse dia nós falamos a respeito das pessoas que andam por muitos caminhos e não se firmam no único caminho que é o Senhor. E aí fizemos um painel com as pernas das irmãs, para representar muitos caminhos por onde as pessoas têm andado. E eu preguei com uma camiseta escrita assim, eu sou a igreja vagabunda. E no final da pregação eu rasguei a camisa e tinha outra por baixo escrita, eu não sou mais a igreja vagabunda, porque eu decidi me firmar no único caminho que é o Senhor. Amém? Então foi mais uma ilustração. 200 prepúcios, é esse mesmo nome, né? Foi uma mensagem onde a gente ilustrou, primeira vez que eu usei saia, não dá para ver ali, a roupa de soldado, né? Tipo aquela saia de soldado. A equipe toda, todo mundo, nós fizemos essa decoração ali atrás, que parece uma montanha, feita de papel. Ficou muito legal o cenário e essa galera toda vestida aí desses soldados, esses valentes. E nessa rede nós falamos a respeito do momento em que Davi é desafiado para se casar com a mulher, ele é desafiado a entregar 100 prepúcios de filisteus. E Davi era tão insano
que ele falou, 100 prepulsos é pouco, eu vou entregar 200. E ele entrega 200 prepulsos para poder ter a mão da mulher em casamento. Aí eu falei, só que isso é um preço, irmãos. Porque 200 prepulsos não é tão simples assim. Não é você chegar no filisteu, ô, tudo bem, você pode me emprestar seu prepulso para eu levar ali que eu estou precisando casar com a mina. Entendeu? Não, ele teve que matar os filisteus que eram os inimigos e arrancar os 200 prepulsos e levar os 200 prepulsos. Então ele pagou um preço pela sua amada. E hoje nós vivemos numa geração que o povo não quer pagar um preço, né? Fala, não, você vai se guardar para o seu casamento. Não, isso é difícil demais, não dou conta. Meu irmão, você não sabe o que é matar 200 filisteus para casar. Entendeu? Então eu falei sobre isso. Sobre você entender que se você é guerreiro e valente, você tem que estar disposto a ser guerreiro e valente de verdade. Né? Se é para ser o UFC, tem que ser o UFC de verdade, né, pastor? Se é para ser pop, é para ser pop de verdade. Eu fiquei sabendo aí do nome. Tem que fazer valer o negócio, a parada. Entendeu? Não é só de palavrinha, eu sou soldado, aí na hora do vamos ver. Entendeu? E essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Eu fui um cara muito escravizado na área da pornografia, da imoralidade, do sexo fora da vontade de Deus, quando eu me desviei. Há não muitos anos atrás, que eu disse que eu sou adolescente, mas eu tinha em torno de 18 anos quando eu me desviei, passei alguns anos desviado, e há 11 anos atrás eu fui para o encontro com Deus e eu me reconciliei. Mas quando eu fui para o meu encontro com Deus, eu entrei no ônibus indo para o encontro, dizendo que eu estava indo para aquele encontro, mas não adiantava, não conseguia ver sem sexo, santidade não rolava comigo, não vem com essa conversa. Eu fui assim para o meu encontro, e no meu encontro eu me decidi por Jesus. Eu decidi que eu abriria mão do que fosse preciso. E aquele cara escravizado pelo sexo, que foi para aquele encontro, eu voltei do meu encontro, eu passei 4 anos sem pegar ninguém, sem cheirar ninguém, sem lamber o cangote de ninguém, sem amassar ninguém, até dar o primeiro beijo na boca da minha esposa, no altar, depois de casado, no dia 12 de julho de 2007, provando que é possível você pagar um preço. Amém? Amém. O Senhor nos escolheu porque somos fortes, entendeu? Pastor, foi fácil? Foi não, irmão. Tinha dia que eu tinha banho de água gelada e dizer, Deus, abaixa esse fogo em nome de Jesus. Mas Deus me deu graça, eu me casei com a minha esposa, dei o primeiro beijo no altar. E Deus nos honrou tanto. E hoje muitos jovens têm se levantado para viver esse propósito, através do meu testemunho. E como isso vale a pena? Então esteja disposto, você que é solteiro, quem é solteiro aí? Levanta a mão. Solteiro, aleluia. Esteja disposto a pagar o preço, irmão. Olha que coisa tremenda. Entendeu? Mulher, queira um marido que está disposto a pagar o preço por você. Você não é artigo de feira que compra por R$1,99. Entendeu? Tem que pagar o preço se quer. Amém? Romeu e Julieta também falamos sobre isso um pouco. Mas Romeu e Julieta, eu falei a respeito de muitas pessoas que querem escrever a história de amor de qualquer jeito. A história de Romeu e Julieta foi uma história marcada pela rebeldia. Eles decidiram passar por cima de todo mundo, inclusive dos seus pais, para poder viver em um romance. E na verdade a história de Romeu e Julieta é uma tragédia, porque no final eles acabam mortos. E muitas pessoas têm experimentado uma tragédia no seu casamento, porque elas passaram por cima da sua liderança, da sua voz, né, de autoridade sobre a sua vida, dos seus pais, passaram por cima de todo mundo em nome de um amor. Parece muito lindo no começo, mas o final é uma tragédia. E eu alertei sobre isso nesse dia que nós fizemos essa rede, né? Tinha um casal lá no púlpito, ó, cada um para um lado morto no sofá, porque eu falei que tem muito casamento que é assim hoje, ó. O casal vive a morte no casamento, vive um casamento que é uma tragédia, porque um dia eles passaram por cima de tudo, não ouviram Deus, não ouviram os pais, não ouviram ninguém, em nome de um relacionamento, e hoje estão sofrendo consequências. E aqui foi uma mensagem a respeito disso. Temos o desafio 42 dias, que eu acredito que talvez já conheçam aqui. É um trabalho onde nós desafiamos os jovens a lerem. Os jovens não, né? Todos. Porque muitas pessoas têm participado de muitas idades. Nós desafiamos a lerem a Bíblia toda em 42 dias. De 1º de janeiro a 12 de fevereiro, nós temos lido todos os anos a Bíblia toda juntos, com centenas de jovens em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, que participam desse propósito. E uma camiseta como prêmio é dado a todos aqueles que vencem. Então esse ano vai ser a 7ª edição, tem essa camisa aí, ó, nós vencemos a 7ª edição.
Então, Tommy, Ralph Lauren, Aeropostale, Hugo Boss, Calvin Klein, Lacoste, Diesel, TNG, Coach, essa você compra barato. Quero ver você pagar o preço para ter essa camiseta ali. Porque o preço é ler a Bíblia toda em 42 dias junto com a gente. As inscrições estão abertas através do site da Rede Insana. E aí, dentro do desafio 42 dias, nós fazemos os famosos atos insanos, onde nós vamos aos lugares de grande movimentação de pessoas ler a Bíblia. Às vezes em cima de tonéis e também em lugares como o aeroporto. Esse que foi no aeroporto de Brasília. Galera lendo a Bíblia, Foi um impacto muito grande esse dia que a gente fez esse corredor um do lado do outro, bem extenso. E o povo ficou, até um pastor de um país da Ásia, ficou muito impactado, veio falar comigo, nem falava português, orou por mim, ficou muito impactado pelas nossas vidas ali, lendo a Bíblia. Isso aqui foi na praça de alimentação no shopping, a galera toda com a camisa da Rede, lendo a Bíblia. Aí fazemos isso em muitos lugares, supermercado, entra aquele monte de jovem, espalha por dentro do supermercado, aí o povo está lá dentro, aí uma pessoa lê na Bíblia, aí chega aqui, outro lê na Bíblia, eu lê na Bíblia, fala, rapaz, estou sendo cercado aqui desse negócio, E é muito tremendo o impacto que tem dado esses atos insanos. Isso aí é também no supermercado, E tem como apagar os demais para passar o vídeo? Eu vou mostrar para você um vídeo aqui com a programação anual. Sempre no começo do ano a gente lança a programação anual com os temas da rede, que é para gerar expectativa na galera, para trazer inspiração, para gerar um pouco aí da curiosidade. Então, presta atenção aqui no vídeo, que você vai ver um pouco dessa programação. As dos lados não apaga não? A dos postes lá fora, das casas, dos prédios. Vai ficar melhor para ver. Som? Conseguiu o som? Insanidade, com muitas loucuras que vão revolucionar as nossas vidas na Rede Insana. Não, tem mais de 10 minutos. Em breve o Teatro Insano está de volta com a peça Eu Sei Quem Me Matou. E você vai fazer uma divertida viagem ao Velho Oeste com os Fora da Lei. Um novo super-herói vai entrar em ação. Meu Papai Herói. Prepare-se para um ano de muitos sustos e cenas fortes. Tem redes sinistras vindo por aí. Colheita maldita. Mutilados 3 sangrando. Silêncio mortal. Você vai entrar numa história de suspense e mistério para desvendar quem assassinou o gato morto. Vai conhecer os cientistas do mal e Catadores de túmulos. Hulk, Homem-Aranha, Thor, Lanterna Verde, Tempestade, Supergirl, Mulher Maravilha, Superman e outros heróis pela primeira vez juntos, somente na Rede Insana. Os 10 Poderosos. Give them nothing, but take from them everything. Prepare-se para uma nova batalha com o Exército Insano 300. Tem as redes mais polêmicas do ano. Os Cachorros da Igreja. A merda mais fedida. E Morde e Assopra. Você vai ficar sabendo de algumas coisas que Deus não te contou. E conhecer a mordida do vampiro. Em
em abril, na Semana Santa, vamos ter 4 dias inesquecíveis no acampamento insano. Os desafios aumentam e os prêmios também nos jogos mais esperados da rede. Acorrentados 7. Conquistando 12 com insanidade. Enigma 666. E o tão aguardado prêmio de R$3.000 em dinheiro do Caça ao Tesouro Setor Central. Prepare-se para mergulhar no sobrenatural em Tongues, a adoração em línguas. E para 24 horas no céu, com muitas surpresas em julho, no 15º Grito pela Santidade. Vamos às ruas, subir nos tambores mais que antes, declarando que a juventude do Gama pertence a Jesus nos atos insanos. E não vai faltar festas para todos os gostos, marcando a juventude para Jesus ao som de todos os ritmos. Prepare-se para uma mega estrutura na Neon 9 e para a 7ª edição do Halloween Invertido. Os manos e as minas vão pirar na 5ª edição do Hip Rap Insano. Vai ser pauleira underground, o sótão do rock, o rock que te leva pra cima. Vamos curtir a lombra do Yeshua Reggae. E mais um dia inesquecível de churrasco, samba e pagode, futebol, piscina e muita curtição no Churras Insano. O Gama todo vai ficar sabendo de uma mega festa da Rede Insana no estacionamento do Super Maia. Vem aí, Maria Gasolina Soundcar. Em julho tem 2 dias de Arraiá Insano. Na minha liberdade eu pulei. A noite vai ser longa, ao som da música eletrônica com skate, rapel, escalada, tirolesa, tatame, videogame e muito mais na Rave Radical. É só tu mexer o pezinho. É desse E finalmente vai rolar o baile funk insano. É desse jeitinho. Em clima de Copa do Mundo, você vai conhecer os torcedores da palavra. Os mortos-vivos voltam às ruas durante a Copa na 2ª temporada do The Walking Dead. E na época que a maioria do Brasil só vai pensar em Copa do Mundo, vamos ter uma edição especial do Desafio 42 Dias, com atos insanos espalhados pelos aeroportos e pelos estádios do país inteiro. Quando o mundo voltar seus olhos para o Brasil, eles vão encontrar mais que futebol, mais uma geração insana pelo Senhor e pela sua palavra. É a edição especial do Desafio 42 Dias na Copa do Mundo. Em novembro tem os 3 dias mais loucos do ano que vão revolucionar a nossa vida para sempre na Convenção Insana. E não se esqueça de ser o melhor aluno durante o ano, porque em dezembro tem a premiação para os alunos Top of Mind.
É isso aí, é muita insanidade, muitas surpresas, muita doideira, com muita presença de Deus na Rede Insana. Todo sábado às 7 da noite, e o seu lugar é aqui. Então esse aí é um pouco da programação. E como você viu, nós fazemos muitas festas. E amanhã eu vou mostrar para vocês um pouco a respeito das festas, para você entender o propósito de cada festa, como é feito o trabalho que nós fazemos com as festas, para que você possa entender a respeito disso. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Amanhã eu quero continuar. Vou falar um pouco ali, daquelas festas que nós, como é feito, Yeshua Reggae ali, para vocês entenderem um pouco desse propósito. Ok? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar daquilo que o Senhor tem nos permitido fazer, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça. Nós sabemos, Senhor Deus, quão grande responsabilidade temos, Senhor, diante do nosso chamado. E nós queremos, ó Deus, fazer o melhor para ti, Deus. Nós queremos atrair a nossa geração para ti, Deus. Que a nossa geração te conheça, Senhor. Se apaixone pelo Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa levantar aqui, papai, hoje e amanhã, pessoas que estão dispostas a fazerem, Deus, e pagarem um preço, Deus, para verem a juventude dessa cidade, dessa nação, rendidas aos teus pés, Senhor. Desperta o chamado, Senhor. Desperta a fome, Deus, por essa geração, pelo evangelismo, Senhor, pelo discipulado, Senhor Deus. A fome, Senhor Deus, em obedecer o chamado, Deus. Desperta em nós, Senhor Deus, a insanidade de um chamado, como o Senhor despertou na vida do apóstolo Paulo e de todos os pregadores que revolucionaram, Senhor, as gerações. Desperta nas nossas vidas, que nós possamos ser a tua resposta, Deus, para essa geração, papai, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém, pastor.